Você está ouvindo o Devocional da Jornada 330, um programa de desenvolvimento pessoal. Olá, eu sou Anderson Oliveira e no capítulo de hoje nós vamos falar sobre Provérbios 20. O justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos, afirma Salomão em Provérbios 20, versículo 7. Logo no início do capítulo, somos lembrados de que justiça não é apenas um conceito espiritual, mas um caminho vivido no cotidiano. A integridade aqui não aparece como algo ocasional ou circunstancial, mas como um modo constante de caminhar diante de Deus e das pessoas. Salomão nos convida a perceber que o caráter não se prova em momentos extraordinários, mas nas escolhas simples e repetidas da vida comum. Escolhas que não apenas moldam quem somos, mas também constroem um legado que alcança aqueles que vêm depois de nós. Os mais antigos diriam que uma das melhores e mais conhecidas definições de caráter é formulada, na verdade, como uma pergunta que é: quem é você quando ninguém está olhando? Essa pergunta é desconfortante porque ela nos retira do mundo de aparências para a realidade da vida. Ela não avalia discurso, reputação ou imagem pública, mas aquilo que permanece quando não somos vistos por ninguém. Thomas Paine, um intelectual e político britânico, indicou isso com precisão ao afirmar que reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe a respeito de nós. Grande parte do nosso comportamento é moldado pela observação. Quando sabemos que estamos sendo vistos, tendemos a nos conter, medir as palavras, refrear impulsos e evitar certos desvios. O problema surge quando a ausência de testemunhas é interpretada como liberação para a desobediência. Quando ninguém vê, muitos se sentem livres para fazer aquilo que jamais fariam na frente dos outros. No entanto, caráter não é fruto da construção de boas atitudes aos olhos dos outros, mas do temor do Senhor que habita o coração, ainda que estejamos sozinhos. Viver com integridade não é viver corretamente apenas quando há risco de exposição, mas escolher o que é justo porque se vive diante de Deus. Quem só é correto quando observado precisaria viver observado por alguém o tempo inteiro. Afinal, no momento em que essa presença faltar, acabará também os bons costumes. Provérbios 20 confronta essa duplicidade. Ele nos ensina que se somos uma coisa diante das pessoas e outra na ausência delas, o que estamos praticando não é uma virtude, mas um grande espetáculo de teatro. Aparências de piedade sem realidade interior. Performance moral sem transformação real. Por isso, o conceito bíblico de juízo e de consequências não é uma ameaça, mas um freio misericordioso. Ele nos ajuda a ordenar a vida aqui e agora. Saber que nossas escolhas importam, mesmo as invisíveis, nos livra da ilusão de que tudo é neutro ou descartável. E já nos aconselharia também o grande filósofo Immanuel Kant ao dizer que tudo que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, há razões para não fazer. Aqui, o pensador está expondo que o problema não está apenas no medo de ser descoberto, mas no fato de que algumas ações já nascem erradas, mesmo quando ninguém jamais venha a saber. Precisamos aprender a ter discernimento de como guiar a nossa vida, e só poderemos achar isso na pessoa de Jesus. Provérbios 20 é o grande sábio Salomão nos convidando a viver de forma íntegra. Ele nos ensina de maneira prática por meio de muitos exemplos, mostrando que a integridade não nasce de discursos elevados, mas de escolhas simples e repetidas no cotidiano. Ele aponta para situações comuns da vida, o uso do prazer, a forma como lidamos com o conflito, o compromisso com o trabalho, a honestidade nas pequenas decisões e revela que é nesses espaços ordinários que o caráter se manifesta. Ao comparar a sabedoria e insensatez, Salomão nos leva a perceber que toda escolha carrega consequências e que viver corretamente apenas diante dos homens é insuficiente. A verdadeira integridade é o temor do Senhor e de uma vida vivida diante de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. No fim, caráter não é aquilo que conseguimos sustentar por um tempo, mas aquilo que praticamos quando só Deus vê. E é exatamente ali, no cotidiano silencioso, que a sabedoria se revela.
ou a sua ausência. Por fim, ao final do capítulo, no versículo 24, Salomão nos diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Sozinhos? Estaríamos perdidos, vivendo uma vida teatral e ouvindo no final: eu não te conheço. Mas através de Jesus e de sua infinita graça, temos nele o caminho, a verdade e a vida. Somente aos seus pés, no ordinário da vida, poderemos ser íntegros e verdadeiros. Para hoje, eu te convido. Observe o que tem governado suas decisões. Algo que talvez começou pequeno, mas que hoje já ocupa espaço demais. Segundo, cuide da integridade do seu secreto. Deus vê o que ninguém vê. E lembre-se, isso é graça. E por fim, quero te convidar. Ore com simplicidade e sinceridade no seu coração. Senhor Jesus, examine meu coração. Me ensine a ter domínio próprio. Me ensine a ter constância, integridade para viver toda a minha vida diante de Ti, mesmo quando ninguém está olhando. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.